Bem-vindos a mais um Fractal Revisa. Hoje nosso conteúdo é esfera, que é o último sólido que a gente vai ver específico de geometria espacial. Nosso foco aqui é em relação ao cálculo da área e do volume, assim como foi na maioria dos outros sólidos anteriores que a gente estudou. A esfera é um sólido mais simples porque ela depende só de uma medida para você conseguir calcular tudo que você precisa nela, que é do raio da esfera. O raio da esfera é o segmento que sai do centro e vai até a extremidade da sua superfície. Para calcular a área da superfície esférica de uma esfera, a gente usa a fórmula 4πr². Para calcular o volume de uma esfera, a gente usa a fórmula 4/3 de πr². Mas nem sempre a gente vai estudar essa esfera de modo completo, usando essas duas fórmulas. Pode ser que ele te peça para calcular a área e volume de alguma parte específica da esfera e não dela completa. Vou trazer duas em específicos. A gente viu mais em sala de aula, mais opções, só que eu vou cobrar mais essas duas. A gente vai focar um pouquinho a mais nessas duas, que é o fuso esférico e a cunha esférica. O que é isso? Imagina que você tem uma esfera como se fosse uma laranja. Na laranja você consegue ali tirar vários gomos. Cada gomo desse, que seria essa parte que eu pintei aqui de vermelho e azul, faria o papel de um fuso e de uma cunha, tá? Quando a gente estiver relacionando em relação a esse gomo, falando da área da superfície desse gomo, que foi a que eu pintei de vermelho, a gente está tratando do fuso esférico. Quando a gente estiver falando do volume desse gomo, que é ele completo, a gente vai estar tratando da cunha esférica. E para calcular a área e esse volume, é simples. Basta fazer uma regra de 3. Simples. Pois, tanto a área quanto o volume do fuso e da cunha, eles são proporcionais ao ângulo que esse fuso e essa cunha formam com o eixo da esfera, que é esse eixo vertical que eu tracei aqui. Ó. Então, a gente consegue relacionar, fazer uma regra de 3 entre a área total da circunferência, que no caso a circunferência total faz ângulo de 360 graus com o eixo dela própria. Então, para eu calcular a área do fuso, eu pego a área total da circunferência para 360 graus. A área do meu fuso é proporcional ao ângulo que ela forma com o eixo, que na maioria dos exercícios ele vai te informar isso aí, ou vai te dar ferramentas para você descobrir. E para a cunha, da mesma forma, eu consigo pegar o volume total da circunferência, que é proporcional a um ângulo de 360 graus, que ela faz em volta do seu eixo, e o volume da cunha é proporcional ao ângulo θ, que forma a cunha com esse eixo. Vou resolver dois exercíciozinhos, um de volume e um de área, que é para a gente ficar melhorzinho nesses cálculos aí. O primeiro exercício que eu vou resolver é o exercício da lista obrigatória de número 3. Ele fala assim: fundindo 3 esferas idênticas e maciças de diâmetro 2 centímetros, obtém-se uma única esfera maciça. Determine o valor do raio da nova esfera. Então, qual que é o objetivo do exercício? Ele vai pegar 3 esferas que têm diâmetro igual a 2 centímetros, vai fundir as 3 e criar uma única nova esfera. E aí ele quer que você determine o valor do raio dessa nova esfera. Quando eu pego 3 esferas diferentes e fundo as 3 criando uma nova, concorda comigo que o volume dessa nova esfera vai ser a soma do volume das 3 esferas anteriores? Ele te forneceu que o diâmetro dessa esfera tinha 2 centímetros. E a gente sabe que o raio é a metade do diâmetro. Então, caso o diâmetro tenha 2 centímetros, o meu raio vai ter 1 centímetro. Vou calcular o volume de uma dessas esferas. Como ele me falou que todas as 3 são iguais, no final eu multiplico por 3. A soma desses 3 volumes vai ser o volume da minha esfera final. Para calcular volume de esfera, é aquela formulazinha que a gente viu anteriormente. 4/3 de πr². O meu raio, ele forneceu, e é de 1 centímetro. Então, onde tiver o Rzinho, que é o raio da esfera, eu vou colocar 1. Então, isso aqui vai ser
4/3 de π vezes 1 ao cubo. 1 ao cubo é 1, não vai fazer muita diferença. Então o volume de uma dessas esferas é 4/3 de π centímetros cúbicos. Só que eu tenho 3 esferas iguais. Então o volume total, que eu vou chamar de VT, é o volume de uma multiplicado por 3. Então esse aqui é 4/3 de π vezes 3. Vou simplificar o 3 com 3. Cortou aqui, cortou aqui. Vou chegar que o volume das 3 esferas juntas é de 4π centímetros cúbicos. Isso quer dizer que a minha esfera final, depois que eu fundir as 3, vai ter esse volume. Então, usando a fórmula de volume, de novo, para calcular o raio dessa nova esfera, meu volume da nova esfera é 4/3 de πr ao cubo. Agora, esse R aqui, que a gente vai achar, é o valor do raio da esfera que eu vou ter depois de fundir as 3. Mas eu sei que o volume dela tem que ser de quanto? 4π. Então, 4π é igual a 4/3 de π vezes R ao cubo. Como está todo mundo se multiplicando aqui, o π eu vou simplificar com π, esse 4 eu vou simplificar com esse 4. Daqui sobrou 1. O 3 dividindo, passa para lá multiplicando. Então eu vou chegar que R ao cubo é igual a 3. Esse cubo do raio vai passar para lá como raiz cúbica. Então o raio é raiz cúbica de 3 centímetros. Então depois que eu fizer a fusão das 3 esferas com diâmetro igual a 2 centímetros, o raio da nova esfera vai ser de raiz cúbica de 3 centímetros. Consequentemente, o diâmetro vai ser o dobro disso aqui. Então 2 vezes raiz cúbica de 3 centímetros. Vamos para o próximo exercício. O próximo exercício que eu vou fazer é o exercício número 5. Ele fala assim: o escultor irá pintar completamente a superfície de uma esfera de 6 metros de diâmetro, utilizando uma tinta que, para essa superfície, rende 3 metros quadrados por litro. Para essa tarefa, quantos litros de tinta o escultor gastará? Considere π igual a 3. O exercício informou que o diâmetro da minha esfera é de 6 metros. E essa tinta que ele vai usar para pintar essa superfície esférica rende 3 metros quadrados por litro. Se ele está pintando a superfície esférica, o objetivo do exercício é que você calcule a área da superfície esférica, porque ele não vai pintar a esfera internamente, só a parte de fora, só a casca. Então, o objetivo do exercício é que você calcule a área. E para calcular a área, a gente tem 4πr ao quadrado, que é a formulazinha de área. Nessa fórmula, a gente precisa da medida do raio. Mas a gente sabe que o diâmetro é 6. Se o diâmetro é 6, o raio é a metade, que é 3 centímetros. Agora basta substituir no exercício, na fórmula. Então a área vai ser 4 vezes. O exercício pediu para você considerar π igual a 3, é a ordem do exercício. Então no lugar do π, coloca 3, vezes o raio, a gente descobriu que é 3 centímetros também. Então vai ficar 4 vezes 3, vezes 3, que é o raio, ao quadrado. Quando a gente faz 3 ao quadrado, isso dá 9. Vezes 3, 27. 27 vezes 4, 108. Então a gente descobre que a área é 108 metros quadrados. Ou seja, eu preciso de uma quantidade de tinta que eu vou conseguir pintar uma área total de 108 metros quadrados. Mas ele te forneceu o quê? A sua tinta rende 3 metros quadrados por litro. Se eu tenho que pintar 108 metros quadrados, eu consegui descobrir quantos litros eu vou utilizar, basta eu pegar a minha área total e dividir pela área que cada litro pinta. Ou seja, para eu saber essa quantidade aí, eu vou chamar de quê? Quantidade de litros que eu vou usar. Eu pego a área total, que é 108 metros quadrados, e divido por 3, que é o quanto rende cada litro dessa tinta. Na hora que a gente fizer essa divisão, a gente vai achar 36. 36 o quê? Litros de tinta. Ou seja, para eu conseguir pintar toda a minha superfície esférica,
eu vou precisar de 36 litros dessa tinta que o pintor vai usar. Então é isso, basicamente, para fazer a nossa provinha de semana que vem, de sexta-feira. Esse é o conteúdo, e se você lembrar das formas de área e volume de esfera e daquele esqueminha de calcular fuso e cunha, não tem perigo, você vai sair muito bem na prova. Um abraço.